Olá, agora vamos à correção do simulado de matemática para os alunos especial que não estão podendo vir até a escola, tá bom? Então vamos fazer a correção, Desde já preste bastante atenção, beleza? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: Ana gasta 1/5 de seu salário com a educação do filho. Para saber o valor em reais que ela gasta com a educação do filho, Ana pode multiplicar o valor do seu salário por... Então, no caso aqui, se eu multiplicar o valor do salário da Ana por 1/5, dá para fazer, Dá para saber qual é o valor que ela gasta, 1/5 do salário. Mas, para identificar em decimais o que 1/5 representa, basta dividir 1 para 5. E dividir 1 para 5 é 0,2, como está marcado ali, Item A, beleza? Dividindo 1 para 5 é igual a 0,2, é a resposta. Questão número 2 é o seguinte: o gráfico abaixo representa uma função do tipo y igual a x mais b, ou seja, uma função do primeiro grau, com a e b números reais diferentes de zero. Pergunta: qual a representação algébrica desse gráfico? Então temos o gráfico, E você percebe que a reta aqui é decrescente, logo o coeficiente angular é negativo. E veja também que no eixo y toca no 2, ou seja, temos aqui um coeficiente angular negativo e o valor do b, no caso, igual a 2, ou seja, a é negativo e b igual a 2. Então você observando aqui, onde é que o coeficiente angular é negativo, temos o item C e o item E. Onde o coeficiente linear b é igual a 2, apenas no item C, junto com o item E, tendo essa mesma função, apenas é o coeficiente angular linear igual a 2, é o item C. Está resolvido, De cara, só observando o gráfico. Mas se você quiser identificar, se o zero da função é realmente 5, Você sabe que para encontrar o coeficiente angular, sabendo do valor da reta, igual a 5, para encontrar o coeficiente angular dessa reta, basta você substituir lá. 0 igual a menos 2 sobre 5, x mais 2. Claro que se eu substituir 5 aqui, vai ter que zerar, já que o 5 ali é o coeficiente angular. Aliás, é o ponto que a reta toca com esse x. O angular está aqui, Menos 2/5. Eu peguei aqui para substituir, Então, se o zero da função é 5, se eu fizer esse cálculo, 2 está positivo, passa negativo, menos 2/5 está multiplicando, leva dividindo, ou seja, só inverteu, 5 sobre 2. O 2 aqui elimina com 2, menos e menos dá mais, logo x igual a 5. Então é válido, o item C é realmente a representação algébrica. E só para conferir. Questão número 3 diz o seguinte: em uma escola há 300 estudantes do sexo masculino e 900 do sexo feminino. Escolhendo ao acaso um estudante dessa escola, qual a probabilidade de ele ser do sexo masculino? Então vou pegar aqui quem é o número do sexo masculino, que é igual a 300, e pega também o espaço amostral. O espaço amostral é a soma, 300 mais 900. 300 mais 900 vai dar 1.200 e o número de estudantes do sexo masculino é 300. Simplificando, elimina, 2, 0, vai ficar 3 sobre 12. Divide por 3, o 12 e o 3 vai dar 1/4, ou seja, item D. Questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: a figura mostra um desenhista. A figura mostra como um desenhista procede para observar o vaso que quer desenhar. De acordo com a figura, qual é a altura do vaso? Você percebe aqui que existe 2 triângulos semelhantes. E se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais. Ou seja, esse triângulo aqui tem essa distância 30 e a altura aqui desse lápis é 20, então 30 por 20. A distância total até o vaso é 90 e a altura do vaso é h. É só altura sobre altura e as distâncias também, Faz a razão entre elas. Ou seja, a distância, do olho do desenhista ou da desenhista para o lápis está para a distância do olho até o vaso, assim como o lápis, o tamanho do lápis está para o tamanho do vaso. Aqui,
Você pode até dizer assim, ó, 30 sobre 20, né? 30 está para 20, ou seja, esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo maior, 90 sobre H. Fazendo a regrinha de 3, para simplificar eu posso tirar um zero de cada, o zero do 3 e o zero do 20, do 30 e do 20, vai ficar 3 sobre 2, e multiplica, né? 3 vezes x a 3x e 90 vezes 2. Tá aqui, 3x igual a 90 vezes 2. 90 vezes 2 dá 180, e dividindo 180 para 3 é igual a 60 centímetros, item C. Beleza? Próxima questão envolve trigonometria. Beleza, trigonometria. Diz o seguinte: empinando uma pipa, Paulo soltou 100 metros de linha, sabendo que a linha forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, conforme mostra a figura. De acordo com a figura, qual o valor de H? Então vamos lá, né? Verificar, utilizando os conhecimentos de trigonometria. Eu tenho o ângulo, eu tenho aqui o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar o seno. O seno de 30 graus, né? O seno do ângulo. O seno de 30 é 1/2 e é igual a cateto oposto, que é a altura, dividido pela hipotenusa, que é 100. O seno de 30 é 1/2. Tá bom? Então aqui de cara, 1/2 é igual a H sobre 100. Dá a entender o que? 1 é a metade de 2, logo o H será a metade de 100. Ou fazendo aqui a regrinha de 3, ó, 2 vezes H é 2H, 1 vezes 100 é 100, divide 100 para 2 é igual a 50. Beleza? A resposta é: a altura que a pipa se encontra no chão é de 50 metros. Próxima questão diz o seguinte: a área do triângulo ABC, cujos vértices estão indicados na figura abaixo, é quanto? Então, eu vou calcular a área do triângulo aqui, tá bom? E vamos lá. Você pode utilizar outros métodos, né? Mas eu vou utilizar aquele explicado nas aulas do primeiro bimestre, que é utilizar determinante. Mas aqui fica até básico, né? A área desse triângulo. Se você calcular essa distância, né, do A para o B, seria a base do triângulo, do 3 para o menos 1 vai dar 4. E a distância, né, desse ponto A até o ponto C, você pegar aqui vai ser 4 mais 2, né? Ó, aqui tem 2 de distância, aqui tem 4 de distância, vai dar 6. Ou seja, é a área de um triângulo cuja base é 4 e a altura é 6. 6 vezes 4, 24. E a metade é quanto? É 12. Só que eu quero explicar utilizando o quê? Utilizando os vértices. Fica mais interessante, né? Que em algumas situações pode não ser um triângulo, né? Que dá para identificar a base e a altura. Então é o seguinte: para calcular a área do triângulo, primeiro eu calculo o determinante dos 3 pontos, ponto A, B e C, tá bom? Então o ponto A eu coloco ali em cima, B e C, e repete o ponto de cima, que é o ponto A. Então é o seguinte: o ponto A é o que? Tá aqui, o ponto A é coordenadas menos 1 e 4. Então, tá aqui, menos 1 e 4. O ponto B, aqui o ponto B, coordenada 3 e 4. Fica 3 e 4. E o ponto C são coordenadas menos 1 e menos 2. Está aqui, menos 1 e menos 2. E repete lá o ponto A, menos 1 e 4. Agora é só multiplicar. Menos 1 vezes 4. 3 vezes menos 2 e 1 vezes menos 4. Olha lá. Menos 1 vezes 4, menos 4. 3 vezes menos 2, menos 6. E menos 1 vezes 4, menos 4. Aí menos o produto, né? O sentido contrário aqui da diagonal. Menos 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes 4 é menos 4. Menos 1 menos 2 é 2. Fazendo a continha aqui, ó. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar menos 4, menos 6 e menos 4. Sinais iguais, repete sinal. Soma, né? 6 mais 4, 10 mais 4, 14. Repete sinal de menos. Vou repetir esse menos aqui. Fica lá, 12 menos 4 vai dar 8. E 8 mais 2 é 10. E fica menos 14 menos 10, que é igual a menos 24. Para calcular a área, é só tirar a metade do módulo do determinante. Ou seja, é só dividir o 24 por 2, que vai dar 12. Um pouco mais bonitinho, né?
mas em algumas situações o triângulo não vai estar indicando a altura e a sua base, beleza? Questão número 7. Questão número 7 é o seguinte: Carlos desenhou um polígono regular indicado na figura. Qual é a soma dos ângulos internos desse polígono? Então ele quer somar esse ângulo mais esse ângulo, somar no caso aqui os 9 ângulos. Aqui, se você contar, vai dar 9 ângulos, né? Os lados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, é o eneágono, ou seja, tem um polígono de 9 lados. Então é o seguinte: primeira coisa, tem uma fórmula exclusiva, mas você não precisa, olha, saber a fórmula, né, e definir. Primeira coisa, uma volta completa aqui vai dar 360 graus. E cada um desses ângulos aqui, né, são somados, né? Tem 9 ângulos aqui. Então, primeira coisa, eu vou saber quanto é um ângulo desse aí. Então é só dividir a volta completa por 9. Eu vou ter 40 graus. Ou seja, um ângulo desse aí é 40 graus. Beleza? Se eu pegar 40 e multiplicar por 9, vai dar a volta completa. Os ângulos, o ângulo central aqui, né? Vai ser 360 e, claro, né, um deles é 40. Tem uma regrinha que diz o seguinte, ó. Um ângulo que está bem aqui, mais esse ângulo aqui, mais o 40, são ângulos do triângulo e a soma é igual a 180, tá bom? Então é o seguinte, vamos chamar de x, né? Esse par de ângulos, que eles são iguais, né? Assim como esse aqui, que está dentro do triângulo, também é x. Então se eu pegar 40 mais x, dá igual a soma dos ângulos internos do triângulo, ou seja, 180 é igual a 2x mais 40. E dá para saber quanto que é 2x. Ou seja, 2x é igual a 180 menos 40 é igual a 140. Quer dizer o quê? Que um ângulo desse aqui, esse ângulo aqui é 140, esse outro é 140, ou seja, eu tenho 9 ângulos de 140. Então é só multiplicar. 140 vezes 9 dá 1.260 graus. A soma dos ângulos internos desse polígono, beleza? Tem uma formulazinha, mas por dedução, né? Fazendo por parte, fica mais interessante você aprender os conceitos mais básicos da geometria. Beleza? Vamos à questão número 8. Para esse vídeo vai ficar até a questão número 8, né? Primeira parte. A gente vai corrigir partes separadas. Questão número 8 é o seguinte: o consumo de determinadas frutas é benéfico à saúde. Um exemplo é a pera, cujo consumo auxilia na circulação do sangue, no controle da pressão arterial e facilita a digestão. Cada 100 gramas dessa fruta equivale a 56 calorias. Uma pessoa que ingere 450 gramas desta fruta fornece ao organismo quantas calorias? Então tem a regra de 3, né? A cada 100 gramas, 56 calorias. Então tá aqui. A cada 100 gramas, 56 calorias. Se for ingerido 450 gramas, X calorias. Então temos aqui o que? Uma regra de 3. Então é só fazer a regra de 3. Ó. Posso tirar um zero aqui do 100 e do 450 para diminuir o cálculo. Vai ficar 10 vezes X e 56 vezes 45. Multiplicando 45 e 56 a 2.220 e dividido por 10 a 252 calorias, que é a nossa resposta. A primeira parte, por enquanto, é até aqui. Próxima parte estaremos na questão número 9.